Há 8 dias, um avião do tipo experimental caiu em cima de uma casa em São Paulo, matando todas as 7 pessoas a bordo. Entre elas, Roger Agnelli, ex-presidente da Vale. Pois agora novas imagens podem ajudar nas investigações. A gente vai explicar o que são aeronaves experimentais e que regras elas são obrigadas a seguir. Do início, ainda sem pintura, passando pela montagem das peças até o primeiro voo. O prefixo PRZRA, o monomotor turbo-hélice. Essas imagens mostram que durante a construção e no voo inaugural, o avião tem 4 pás. Em janeiro de 2013, essa mesma aeronave foi fotografada. Repare nesta mudança. Agora, a hélice tem 5 pás. Este avião, que não é uma aeronave comum, comercial, e sim da categoria experimental, caiu em cima de uma casa na zona norte da capital paulista há exatos 8 dias. As 7 pessoas que estavam a bordo morreram. Os moradores da casa escaparam sem ferimentos graves. Entre os mortos, o dono do avião, Roger Agnelli, que foi presidente da Vale, a mulher dele e os 2 filhos. Os destroços foram levados para a perícia. A única parte do aparelho que ficou foi aquele pedaço de asa preso no portão. Depois da tragédia, muitas dúvidas surgiram. O aparelho era seguro? Poderia voar em cima das grandes cidades? Hoje existem 5.158 aviões experimentais, quase 25% da frota aérea do Brasil. Na maioria dos casos, são modelos pequenos de 2 lugares. Começou com uma construção amadora. Um cara desenhava e resolvia construir um avião, fazia motor, fazia hélice, fazia tudo. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, determina que o responsável pelo avião experimental tem que construir pelo menos 51% da aeronave. E o engenheiro aeronáutico deve avaliar o projeto e toda a construção. Essa categoria, ela existe para as pessoas que entendem e conseguem avaliar o risco que estão se expondo. Principalmente quando começaram os ultraleves, começaram a ser vendidos em kits, para a pessoa montar o kit e voar. Fábricas podem ajudar na montagem de aeronaves até 650 quilos. Para aviões acima desse peso, apenas 2 empresas têm autorização da ANAC. Vamos a uma delas em Sumaré, interior de São Paulo. Essas chapas vão ser montadas e vão dar origem à fuselagem do avião. Nós vamos fazer agora um voo nesse monomotor experimental de fabricação americana, que foi montado em apenas 23 dias aqui em Sumaré. Toda aeronave experimental deve ter este alerta. Que essa aeronave não satisfaz os requisitos de aeronavegabilidade. Voo por conta e risco próprio. E a gente não pode sobrevoar a cidade. Não. A cidade fica longe. Isso. É norma da ANAC. Os voos, incluindo pousos e decolagens, não podem ser feitos em áreas densamente povoadas, a não ser que tenha uma autorização especial. O avião experimental é um avião normal, só que ele não foi submetido ao processo de homologação. Ou seja, não passou por todos os testes de segurança exigidos para aviões comuns. Custa metade do preço de um que foi 100% certificado pelas autoridades. Nos Estados Unidos, o responsável também tem que construir pelo menos 51% do avião experimental e apresentar fotos e vídeos para provar que cumpriu a regra. Dependendo do tipo de avião, são obrigatórias de 25 a 40 horas de testes de voo. No Brasil, basta apresentar um laudo final de vistoria assinado por um engenheiro. Nos Estados Unidos, aviões experimentais podem passar por áreas povoadas. Segundo a ANAC, o ex-presidente da Vale, Roger Agnelli, apresentou a documentação exigida, inclusive a declaração de que construiu os 51% do avião.
mas já se sabe que o voo de 8 dias atrás, saindo às 13h20 da tarde do Campo de Marte, em São Paulo, estava irregular. O avião, que caiu 3 minutos depois de decolar, não tinha autorização para sobrevoar áreas densamente povoadas. Você deve avisar que a sua aeronave é experimental. Uma vez que você avisa que é experimental, você não deve ter aprovação do seu plano de voo sobre áreas densamente povoadas. Procuramos a Força Aérea Brasileira, que autorizou o plano de voo. De acordo com a FAB, o piloto Paulo Roberto Baú, que também morreu no acidente, não disse que o monomotor era experimental. A Infraero informou que este ano o avião de Roger Agnelli tinha feito outros 6 pousos e decolagens no Campo de Marte. Sobre a hélice ter 5 pás e não mais 4, como no primeiro voo, este engenheiro aeronáutico diz: Isso altera as características da aeronave. Além disso, quais outras modificações que não tinham no avião? Os parentes de Roger Agnelli preferiram não falar sobre o assunto. Conversamos com um amigo de Roger Agnelli, que comprou um modelo idêntico e na mesma época do ex-presidente da Vale. Esse amigo disse que a hélice com as 5 pás foi indicada pelo engenheiro que acompanhou as 2 montagens. O motivo, ela faria menos ruído e o avião ficaria mais rápido. O amigo de Agnelli vendeu o avião, que é este aqui, exatamente igual ao que caiu em São Paulo com 5 pás. Hoje a aeronave atende a uma instituição religiosa. 45 dias atrás recebemos essa aeronave como doação e é uma das aeronaves mais seguras que eu já operei. Ao Fantástico, a empresa americana Comp Air, que fabricou peças dos 2 monomotores, informou que não fornece motores ou hélices. Disse que esses equipamentos, inclusive a hélice de 5 pás, foram fornecidos por outro fabricante, mas que esses equipamentos não alteram a missão declarada, o propósito da aeronave. A empresa informou ainda que o modelo mostrado no site dela é menor que o avião que efetivamente voou no Brasil de Roger Agnelli. Segundo a aeronáutica, no ano passado foram registrados no Brasil 41 acidentes com aviões experimentais. 19 pessoas morreram. Vitor, de 19 anos, foi uma dessas vítimas. O pai dele, que é piloto, afirma que a aeronave experimental não é segura. Inclusive pessoas no solo, que não estão nem sabendo do que é que passa por sobre suas cabeças.